Olá, bem-vindos a mais um debate da Revista de Vinhos. Todos os meses desafiamos dois protagonistas do setor para connosco refletirem sobretudo temas da atualidade e até mesmo lançarem algumas pistas para o futuro. Estamos na Sala do Presidente do Palácio da Bolsa, na cidade do Porto, mas temos connosco dois bairradinos, Luís Pato e Pedro Soares. Luís Pato provém de uma família que produz vinho da bairrada desde o século XVIII. O pai, João Pato, foi o primeiro produtor engarrafador da região. Luís, um químico, trocou o ensino pelo vinho em boa hora, uma vez que em algumas décadas se transformou numa das maiores referências do vinho português. José Pedro Soares é homem de três paixões, pelo menos três: família, vinho e música. Em 2011 assumiu a presidência da Comissão Vitivinícola da Bairrada. Hoje, até aqueles que não acreditavam inicialmente no trabalho que poderia vir a desenvolver, com recursos manifestamente não abundantes, tornou-se um presidente pacífico na região. Luís, trocou o ensino pelo negócio da família no início dos anos 80. Ainda se lembra do impacto inicial dessa sua decisão? Não, até porque foi fácil, Nuno. Em 80 eu fiz um vinho como hobby, o meu vinho mais antigo, o meu primeiro vinho, que celebra para o ano 40 anos, e fui ensinar, mas ensinar só para mostrar à minha mulher que era possível impor algum respeito. Nessa época ainda era possível, hoje já não, mas impor algum respeito aos alunos, porque ela queixava-se de que não tinha autoridade para suportar os alunos. E foi por isso é que eu fui ensinar, só por isso, apenas para mostrar que era possível controlar os alunos sem lhes bater. Claro que a partir de 84 fui desafiado até pelo engenheiro Dias Cardoso a ir a Londres com a Comissão da Bairrada. A primeira vez que os vinhos da Bairrada se apresentaram fora de portas. E não é o meu espanto quando esse tal vinho de 80 que ainda estava na cuba de cimento, portanto em 84, 4 anos, era normal na Bairrada os vinhos estarem muito tempo na cuba antes de serem engarrafados. Até porque vinhos de vaga, nessa altura só havia dessa coisa, só ao fim de alguns anos é que estavam prontos para serem engarrafados e mais alguns anos para serem bebidos. E os grandes críticos ingleses adoraram o vinho. E eu disse, olha, se calhar isto é bom. Então tornei-me produtor engarrafador com os vinhos da minha sogra. O vinho era da minha sogra. O meu pai ainda era vivo, ainda tínhamos alguma distância, porque ele nunca se esqueceu que eu fui para a Química, não fui para a Agronomia, e imaginava que eu não fizesse vinho de uva, e quando começou a ver que eu já fazia vinho de uvas e que o vinho era reconhecido, pronto, entretanto morreu, e eu tive que tomar conta do assunto, porque era filho único, a minha mulher também, e tive que tomar conta do negócio, porque embora tivesse uma formação que aparentemente não fosse ligada à vinha, ou ao vinho, é curioso, vou-vos contar uma história que é incrível. Eu, quando fiz o primeiro projeto, para ser apoiado, era jovem agricultor ainda, imagina o tempo que isto foi, era jovem agricultor, e o IFADAP aprovaram o projeto. O IFADAP mandou-me uma carta que eu tinha que ir aprender a fazer vinho perto de Aveiro. Eu disse, e mandei-lhes, peguei nos extratos, nas cópias de artigos que apareciam por todo o mundo e mandei-lhes. E eles disseram, afinal não é preciso. E veja como é este mundo português, muito, muito pequeno. Quem não tivesse a formação naquela coisa não podia exercer aquela coisa. Depois, a partir daí, ganhei o meu estatuto de irreverente, que é uma coisa muito importante, sobretudo em Portugal, porque nós, e aqui o Norte é um bom exemplo, anda sempre a dizer que Lisboa é isto, é aquilo. Não, nós temos que enfrentar Lisboa. Se nós enfrentarmos Lisboa, Lisboa cede, mas temos que enfrentar, não dizer, eles mandam tudo, se nós deixarmos. Pedro, tal como Luís, nasceste na Bairrada, estudaste Enologia, na UTAD, fazes o teu próprio vinho, até que te tornas presidente da Comissão da Bairrada. Por que razão?
Porque a região na altura estava numa fase de muita indecisão, porque tinha existido uma vontade de anteriores ministros em que existisse uma junção forçada entre aquilo que são as regiões do ex-Beiras, não é? O Dão, a Bairrada, a Beira Interior. E quando essa nuvem passou e quando se pensa em ter o primeiro presidente que é eleito e não nomeado pelo Estado na Comissão, eu achei que seria muito difícil que alguém fora da região, que não conhecesse as pessoas e que não conhecesse o terreno, conseguisse ter sucesso. Não era impossível, mas era difícil. E fui dizendo isso. Até que a certa altura alguém me disse que estás a dizer isso, porque é que tu não te perfilas como candidato? E eu primeiro fui achando que não, até porque não é muito vulgar com menos de 40 anos alguém assumir a presidência de uma região, muito menos de uma região como a Bairrada, que tem uma história grande e, portanto, mas lá acabei por no fundo, aceder a esse desafio e por apresentar a minha candidatura na altura e cá estou. E, portanto, acho que era preciso... No fundo, acho que era preciso alguém que respirasse um bocadinho a região para poder, como digo, existirem consensos, saber falar com todos aqueles que fazem a região. Não é? É que o Pedro tem uma vantagem que os anteriores não tinham. Que o Pedro, como é enólogo, tem... Porque isto para vender vinho é preciso saber como é que o vinho se faz. Não pode ser um burocrata. E ele tem essa vantagem. É que sabe como é que se faz e sabe como é que se vende, porque andou a vender. Isto não é só... portanto, meteu a mão na massa. E isso foi a razão do êxito dele lá na Comissão. Mas, Luís, se me permite, eu acho que há um dado que é fundamental na região e que muitas vezes, quando se fala da região, eu gosto sempre de fazer um bocadinho esse enquadramento. A nossa região é uma região com uma marca, ainda hoje, uma marca comercial fortíssima. Não é à toa que num espaço tão reduzido se centraram enormes operadores em que o seu foco durante anos e anos era embalar. Estávamos perto dos portos e, portanto, nunca foi uma ligação tão direta àquilo que era a produção de matéria-prima. As tradicionais caves, hoje em dia, infelizmente, algumas já desaparecidas, tinham e ainda mantêm algumas muito esse foco no colocar o produto no mercado, independentemente da proveniência. E por outro lado, o setor cooperativo teve muita dificuldade em também se adaptar àquilo que foi uma realidade, que é, enquanto que durante anos o setor cooperativo não vendia e apenas fornecia o que lhe compravam, a partir de certa altura teve que passar a vender. Eu acho que este conjunto, este tipo de região, é preciso que alguém esteja minimamente por dentro daquilo que são o dia a dia e consiga juntar aqui os esforços. E acho que esse conhecimento que eu tinha, até pelo facto de meu pai ter trabalhado durante 40 anos numa empresa do setor, conhecer as pessoas e, portanto, não ser um desconhecido, acabou por ser também, acho eu, uma vantagem. Vamos continuar a falar de vendas. Precisamente, Luís, na segunda parte da década de 80, nos primeiros anos da década de 90, o Luís terá sido dos primeiros produtores, em termos individuais, a sair do país e a tentar exportar e vender em diferentes mercados os seus vinhos. Como é que era naquela altura? Era, de alguma forma, um ato exótico? Não era um ato exótico. Eu, como tinha uma formação fora do que era comum no métier, digamos, uma forma muito pragmática, sempre pensei que nós precisamos de conquistar o mundo. Aliás, os portugueses já conquistaram o mundo. E só foram grandes quando conquistaram, entre aspas, quando andaram pelo mundo fora. Não é conquistar, é andar pelo mundo fora e conhecer hábitos, conhecer culturas, sobretudo. E isso, para mim, foi muito importante. Porque, ao longo de todo este tempo, primeiro para conhecer o que é que os outros vendiam, depois também para conhecer, para eu saber onde é que estava, basicamente, porque um dos grandes problemas do preço dos vinhos portugueses é que, como as pessoas se atropelam em Portugal, não entendem que o mundo é enorme e que é possível vender os vinhos bastante mais caro lá fora,
ou mais caro lá fora do que cá em Portugal. Porque se nós compararmos com outros de melhor qualidade, de maior valor, ou que são vendidos a maior valor, e que não têm mais qualidade que os nossos, nós vemos onde estamos. Eu vou-vos contar uma história que se passou comigo nessas tais viagens. Quando eu ia ao International Wine Challenge, a Londres, aprender a provar, a ver o mundo, o vinho que havia pelo mundo fora, para saber onde é que me situava. Eu dizia lá aos meus parceiros de mesa, eu falava, como é difícil vender vinhos portugueses aqui no mercado inglês. E eles diziam, sabe, o seu vinho é muito caro. O meu vinho é muito caro. Comparado com um de Bordeaux, de Bordeaux, não é muito caro, é muito mais barato. Pois é, isso é verdade. O seu vinho não é caro comparado com o de Bordeaux. Mas é que nós compramos lá em Portugal muito mais barato que o seu. Portanto, vejam como são os portugueses a vender vinho. Os portugueses não sabem vender vinho. Pedro, a Bairrada caiu nas boas graças da imprensa e dos sommeliers, mas continua apenas a representar 3% do mercado português. Continua a ser difícil vender Bairrada? Eu acho que é menos difícil hoje em dia. Felizmente, aquilo que vai acontecendo no país, reflexo também do que acontece pelo mundo, as pessoas hoje em dia são mais interessadas, cada vez têm mais informação quando escolhem os seus vinhos e, portanto, vai sendo menos difícil vender vinhos que saem fora da caixa, como são os vinhos da Bairrada. Eu acho que nós não temos também todas as condições que gostávamos de ter para comunicar como deveríamos fazê-lo em conjunto com os produtores, mas acho sinceramente que hoje vai sendo menos difícil vender. Acho que também não se pode esperar da região, atendendo à sua dimensão, que ela ocupa uma cota de mercado enorme. Mas há um dado que eu acho que é muito mais importante do que esses 3%, que é o valor. E nós crescemos em valor nos últimos 5, 6 anos como nenhuma outra região do país cresceu. Isso para mim é muito mais gratificante. É claro que é um trabalho essencialmente dos produtores. Nós na nossa cota parte temos procurado ajudar. Normalmente os produtores de vinho costumam dizer que para ajudar basta não atrapalhar. Portanto, nós tentamos fazer isso e mais um bocadinho. Mas acho que essencialmente que tem a ver com isso, que é nunca se espera da Bairrada, porque as pessoas confundem muito o que é a Bairrada, que é uma região que não tem fronteiras, e o negócio dos vinhos da Bairrada com aquilo que são os vinhos de denominação de origem Bairrada. E eu quando falo destes. E essa é talvez a maior dificuldade que nós temos na região. Quando alguém tem na sua mesa ou na prateleira do supermercado uma marca que tem muitas vezes mais anos do que a própria região, a tendência é, eu estou a comprar a Bairrada. E isto é tão importante que, ao contrário do que muita gente possa dizer, há o cuidado de, nas cartas de vinho, nas garrafeiras e nos hipermercados que mais, na moderna distribuição que mais se preocupa em colocar lá a região, em dar um berço àquele vinho. E nós sabemos que naquele que é o produto que mais se associa à Bairrada, que é o espumante, isto acontece numa pequena percentagem. Felizmente temos crescido muito. Nós, quando entramos, não se certificavam 900 mil garrafas de espumante. Neste momento já ultrapassámos este ano as 2,5 milhões, ainda falta aqui uma peça importante que são, pelo menos este mês agora que estamos a iniciar. E portanto, eu acho que tudo isto faz com que normalmente a confiança nesses dados não seja inclusivamente aquela que deveríamos ter, porque há uma confusão natural entre uma marca da Bairrada e um vinho que seja garantidamente com uvas da Bairrada. Agora, para mim, como continuo a dizer, é claro que queremos fazer por aumentar, julgo que o temos feito, passo a passo, mas julgo que mais importante do que isso é o valor, e o valor temos a certeza que tem crescido. Luís, a dada altura do seu percurso enquanto produtor, salvo erro em 1999, deixou de engarrafar os seus vinhos como Bairrada e passou a usar o designativo regional Beiras. Estava e esteve bastante zangado com a região ou foi simplesmente uma estratégia de marca? Não foi. Bom, não foi zangado com a região, foi zangado com o governo português, que imagino, era presidido por um ministro, pelo primeiro-ministro que era meu contemporâneo técnico, que era o António Guterres. Não, foi porque foi meu cartão amarelo ao governo, pronto. Não era zangado com a região.
Até porque as vinhas eram da região. Embora o vinho passasse a ser Beiras, continuava a ser produzido na Bairrada. Das mesmas vinhas, das vinhas que nós temos, nós não compramos uvas. Mas foi mais um sinal, mas também, em termos, tenho que confessar que em termos comerciais houve uma outra razão. É que a Bairrada desvalorizava, o que não acontece hoje, mas na época desvalorizava o produto. Isto é, eu dou-vos um exemplo. Eu vendi um vinho para um wine bar em Lisboa, o primeiro wine bar em Lisboa, e a pessoa comprava, em determinada altura, dizia-me, não consigo vender o teu Quinta do Ribeirinho primeira escolha. Porque diz Bairrada. E o outro, o Luís Pato, comum, também dizia Bairrada, mas tinha Luís Pato em letra grande. E o outro tinha Luís Pato em letra pequena. Portanto, ele não vendia porque era Bairrada. Portanto, a Bairrada tinha uma conotação terrível, que felizmente se ultrapassou. O resultado de duas coisas. Resultado da entrada do vinho alentejano no mercado, vinho muito mais doce, do consumidor que passou a querer vinhos de consumo imediato, e a Bairrada só agora é que volta a aparecer, porque só agora é que começa a tirar os lucros e ter os louros dessa vantagem de ser vinhos de grande guarda para os sommeliers. Fora, vocês não imaginam. Nós entramos num restaurante no País Basco, que é o Mugaritz, porque temos um vinho branco de 91. Digam-me lá qual é a outra região onde isso pode, fora o Dão, onde isso pode arranjar. Se calhar nem no Dão. Se calhar em Colares também. Tudo bem. Mas isso é possível hoje. Não era possível há 5 anos. Mas hoje, Luís, com mais 20 anos de maturidade sobre 1999, vamos imaginar que a mesma Bairrada, em 2019, era a mesma Bairrada de 1999, com uma imagem não tão positiva, mas com mais 20 anos em cima digamos assim, da experiência, de alguma forma também de maturidade, repetiria a mesma tomada de decisão? Não, foi uma tomada de decisão política, não foi uma tomada de decisão técnica, digamos. E foi uma tomada de decisão, por um lado, política, sim, mas também, por outro lado, em termos comerciais, porque foi uma forma de chamar a atenção. Nestas coisas, como vocês sabem, não é lembrado quem não aparecer, não é? Eu apareci porque protestei. E curiosamente, uma coisa que eu não sabia, a Jancy Robinson, quando escreveu sobre o assunto, dizia, olha, o Luís Pato, tal como o Gaia, que eu nem sabia que o Gaia também tinha saído da região de Barbaresco, né, nessa época, começou por alguns com Nebbiolo, saiu da região. Não, eu nem sabia que o Gaia tinha saído. Na minha situação foi, primeiro, uma situação de protesto político, de cartão amarelo, digamos, e o Guterres não teve culpa nenhuma nisso, atenção, não teve culpa, não. E mais uma posição afirmativa do que... Porque em Portugal, lembra-se daquilo que eu disse antes, em Portugal nós temos que enfrentar o poder. Se não enfrentamos o poder, estamos sempre na mão do poder. Sempre na mão do poder. Isso é a minha experiência de Lisboa. Pedro, entendes estes argumentos? É difícil, confesso. Eu tenho falado nisto algumas vezes com o Luís. Eu compreendo que, obviamente, quem tem um negócio, e o vinho é um negócio, tem que zelar por ele e tentar fazer as suas escolhas, não só, e o Luís acabou de o dizer, não só pela parte política de querer afirmar uma posição em relação a uma decisão do Terreiro de Paço, mas também em termos estratégicos, porque isso está patente nas palavras que o Luís acabou de dizer, mas eu acho que as regiões se fazem com todos aqueles que são da região e principalmente com aqueles que têm mais a contribuir pela sua experiência, pela sua sabedoria. E a Bairrada perdeu muito com o Luís e com outros que fizeram esse caminho. Eu acho que a solução para essas situações passa pelo aquilo que é o poder que temos à nossa disposição, nomeadamente nos Conselhos Gerais das Comissões, juntos do IVV e tentar mudar as coisas. Sei que na altura era mais difícil porque, lá está, enquanto que hoje em dia as comissões, os seus presidentes, os seus órgãos são eleitos, na altura havia uma nomeação. Mas eu continuo a achar que se todos nos afastarmos daquilo que é
a valorização dos produtos endógenos que compete às denominações de origem e a valorização de uma atividade não deslocalizável não faz sentido. Não faz sentido que existam, se as comissões não fazem sentido para os produtores que estão lá, então que acabem as comissões e que acabem as denominações de origem. Essa é a minha posição. E quando alguma coisa está mal, temos que procurar colocá-la de novo nos carris. Mas é claro, o Luís justificou. Agora eu acho que a região tem que contar com todos, e isso é uma das coisas que me custa muito perceber, mesmo com este ambiente de até se calhar às vezes pacífico demais, porque às vezes é bom que haja uma certa agitação, que há alguns produtores, e muitas vezes temos que ser completamente sinceros, fujam das questões da certificação por uma razão económica e por outra razão, pelo facto de conseguirem utilizar o nome da denominação de origem de forma ilegal. Ou seja, por facto de nós ainda hoje termos que, raramente se passa um mês que nós não temos que comunicar à ASAI que o espumante A, o vinho tinto B, está na carta de vinhos na página bairrada e que não pode estar. Que a TAP faz uma carta de vinhos e que tem lá espumantes que não podem estar. E, portanto, há pouco tempo, um hotel de referência, o sommelier ficou muito chateado connosco, mas nós temos que fazer o nosso papel, porque nós é a proteção da denominação de origem, e só pode utilizar a palavra bairrada quem cumpre os requisitos e quem se submete à certificação. E eu acho que se nós todos compreendermos isso, é mais fácil que a região tenha capacidade para melhorar também esse valor daquilo que é produzido naquela região. Mas eu fui coerente, porque quando a bairrada melhorou, voltei à bairrada. Pedro, a região é especialmente difícil de gerir por causa dos interesses distintos entre as grandes empresas e os pequenos produtores, ou simplesmente porque existem demasiadas visões diferentes na bairrada? Nuno, eu acho que o existirem demasiadas visões diferentes não pode ser um problema. E acho que a região ganha com isso. A bairrada teve sempre, na análise que eu faço, uma vantagem muito grande em relação a outros, que é ter gente muito viajada, ter gente que percebia o que é que estava a fazer. Pronto. Onde é que eu acho que se torna um problema? É quando nós, no lugar de nos preocuparmos com a cocriação de valor, que pode ser a mais-valia de uma denominação de origem, nos preocupamos exclusivamente com o eu. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que há lugar para todos. As regras de uma denominação de origem são feitas pelos produtores, pelos representantes dos produtores. E se alguma coisa está mal, temos que mudar, temos que pedir aos nossos representantes para tentar mudar e tentar buscar soluções diferentes. Agora, nós temos que respeitar todos aqueles que estão dentro deste círculo de produtores, a começar nos pequenos produtores, os vitivinicultores engarrafadores, passando pelas adegas cooperativas, passando pelas casas engarrafadoras, nós lá temos esta figura das caves, mas existem outros modelos, passando por aqueles que vêm de fora para investir na região, e há espaço para todos. Agora, o que temos todos é que cumprir as mesmas regras. E se as regras não estão bem, se nós acreditamos que as regras a determinada altura não estão bem, temos que procurar mudá-las. Eu acho que muitas vezes a dificuldade na região é que esse respeito mútuo e essa visão de cocriação de valor em que cada um tem o seu papel, em que independentemente de ser o A, B ou C que está a representar a região na revista, no programa, na prova, ele deve ser visto como alguém que leva a bandeira da região e que pode agregar valor. Se isto não acontecer, acho que há semelhança daquilo que acontece em Portugal, vamos ser sinceros, mas acho que a bairrada é um bom reduto lusitano. Se isto não acontecer, é que nós começamos depois a ter problemas, porque se fala mais no A que se fala no B, se fala mais no C que se fala no A, porque este aparece sempre. Quer dizer, se nós olharmos para aquilo que é uma coisa tão simples como o futebol, qualquer jogador da seleção nacional não jogava na seleção desde que esteja o Ronaldo, porque só se fala-se mais depressa que a mulher de Ronaldo teve numa sessão de fisioterapia do que propriamente num jogador qualquer. Portanto, eu acho que na região da bairrada e em Portugal nós temos é muito difícil criar motivos de interesse
no mercado internacional, vocês sabem isso bem, e nós depois, a primeira tendência que temos é destruí-los. E tem que ser exatamente o contrário. Se nós tivermos a sorte de ter alguém que pode funcionar, e voltando à questão futebolística, como um ponta de lança, no mercado nacional de vinhos e do vinho português, e especialmente se for da Bairrada, temos todos que o apoiar, porque chegará a nossa vez. E o valor que esse cria ajudará a que eu que estou ali ao lado possa também beneficiar com esse valor. Mas eu acho que, o que é mais fundamental é percebermos que nesta cadeia toda tem que valer tanto a importância do viticultor, que até produz só uvas. Esse é outro dos problemas, na minha opinião, nacionais e na Bairrada. Por exemplo, não há uma associação de produtores de uvas e, portanto, o peso nas decisões de quem produz matéria-prima local, de quem mantém a paisagem, de quem mantém as vinhas, é um bocadinho diferente do peso daqueles que estão só, ou pelo menos, ou estão também na parte do comércio. Isso é algo que Portugal acho que tem que se preocupar em repensar no setor do vinho, e na Bairrada temos ainda, acho que isso ainda se sente mais, porque como vos disse, a nossa região, o pensamento de muitos que estão na região ainda é embalar e vender, não é tanto, nós temos que ter vinhas agora, daqui a 10 anos e daqui a 40, e portanto acho que isso é uma das, essas diferentes visões que falaste, tem um bocadinho a ver com estas diferentes também, com esses diferentes tipos de empresas que temos. O que é que eu acredito? E acredito muito nisto, e temos tentado fazer alguma coisa nos últimos anos para que isto aconteça. As regiões e os nossos estatutos vivem muito das sensibilidades, daquilo que é a parte empírica. E eu acho que nós, na Bairrada, temos que construir conhecimento suficiente para sermos mais assertivos nas nossas decisões. E para termos, quando alteramos, nós no setor do vinho não se faz nada há menos de 10 anos. Estamos agora a tomar uma decisão de alterar um estatuto e vamos alterar, isso vai ter efeitos práticos verdadeiramente daí a 7, 8 anos, 10 anos. Pronto. E para dar este exemplo, nós somos uma região de espumante. Toda a gente falamos da Bairrada, falamos em espumante. A verdade é que a preocupação com a legislação para espumante na Bairrada foi tanto ou tão pouca que se disse assim: para fazer vinhos tintos temos estas castas, para fazer vinhos brancos temos estas castas, para fazer espumantes temos tudo. Isto é de loucos. E portanto nós temos que ter, mas também não pode ser porque eu acredito, com base na minha experiência enológica, ou porque o Luís acredita, ou porque o produtor A, B ou C, que agora vamos fechar isto ou abrir isto. Tem que se produzir conhecimento. E tem que ser viável economicamente. Porque nós podemos ter o melhor vinho do mundo na região, mas se ele não for viável economicamente também não serve. Porque tem que produzir rendimento suficiente para manter a atividade económica local e valorizar toda a região. E eu acho que aqui, nós todos, eu falo na Bairrada, mas acredito que se olharmos para o país também há muito por fazer, acho que nós todos temos que fazer mais com as universidades, com aqueles que produzem conhecimento. Os privados têm também que ter a capacidade de estar neste meio e de conseguirmos construir plataformas onde, de um lado, existam necessidades e, do outro lado, se vá à procura de quem pode responder e dar resposta a essas necessidades. Luís, quando falamos também da Bairrada, falamos muitas vezes da casta baga. A minha pergunta é muito simples. Numa região com as características que a Bairrada tem, e até mesmo com as castas brancas que a Bairrada tem, às vezes não exageramos ao falar tantas vezes da baga, em detrimento de falarmos mais vezes dos grandes vinhos brancos que a Bairrada também consegue fazer? Bom, é uma boa questão. Eu sou dos que penso que a Bairrada tem excelentes condições, tem as melhores condições para fazer espumantes e vinhos brancos. Tintos é mais difícil, e a baga inclui-se nessa parte. Porque a baga também perdeu um pouco a boa imagem, sobretudo junto de alguns mais teóricos, porque o problema da baga é que a baga produz muito. Porquê é que os produtores da baga, na Bairrada, nunca abandonaram a baga? Porque ela produzia os quilos que dava para os agentes económicos pagarem barato os quilos. Claro, porque a baga era vista como uma casta para produzir vinhos tintos. Se a baga fosse vista para produzir espumantes, se calhar hoje era vista como uma das grandes castas a nível mundial. Portanto, temos de distinguir as duas coisas. De facto, não é fácil fazer
grandes bagas, fora do sítio certo, fora do argilocalcário, é verdade, fora de sítios argilocalcário escorrido, sem dúvida, mas sem controle de produção. O que não acontece, quando pensam em fazer baga é partindo. Se for água para espumante, não é preciso ter controle de produção, porque a baga para espumante produz quê? 10 toneladas, mas o champanhe produz 15, e é lá mais a norte, então a baga pode produzir 10, 12 toneladas. Se for para espumante, é excelente, é excelente. Bom, a baga, por outro lado, tem uma vantagem para a região, que é ser hoje, como vocês sabem, a nível mundial, as pessoas leem os vinhos pela casta. Monovarietal. É mais fácil de fixar. Além de que baga é muito mais fácil de pronunciar do que outras castas. Portanto, tem logo, em termos comerciais, tem uma vantagem da facilidade de pronunciação em qualquer língua. Mas também tem vinhos de uma casta única. E as pessoas, como vocês sabem, lá fora, as cartas de vinhos, muitas vezes até são por casta, não são por região, são por casta. E pá, portanto, a Bairrada tinha uma vantagem enorme, é ser baseada numa casta, tal como tem a Borgonha. A Bairrada é a região de Portugal mais parecida com a Borgonha, porque tem solo argilocalcário e era baseada numa casta. O Dão tinta. diz exatamente a mesma coisa. Não, o Dão não é baseado só numa casta de tinta. Mas Provavelmente numa casta branca, provavelmente numa casta branca, não numa casta de tinta. Portanto, a Bairrada é de facto, tem a vantagem e a desvantagem de ter a baga. A vantagem é que é uma casta única, a outra vantagem é que dá vinhos de grande duração, que é uma coisa que antigamente era ótimo, houve uma fase em que não era tão bom, agora voltou a ser excelente. Mas então, Luís, posso concluir que se a Bairrada não tivesse a baga, para além dos espumantes, a Bairrada hoje era mais reconhecida pelos vinhos brancos? Pelos brancos e pelos espumantes, isso sem dúvida. Os brancos a Bairrada tem provavelmente o melhor solar de brancos das castas que estão lá instaladas. Porque se vocês falarem, por exemplo, em Chardonnay, o Chardonnay para quem acidifica não faz grande diferença, mas eu que não acidifico não posso ter Chardonnay. Se eu tivesse Chardonnay, tinha que estar... O que é que lhe punha? Ácido tartárico? Tinha que ser. Portanto, não podia fazer os vinhos tão naturais. Aquilo que hoje começa a ser a grande cativação do consumidor. O consumidor começa a olhar cada vez mais para álcool, grau, e aí a baga e os vinhos brancos da Bairrada são excelentes, não precisam ter 14 graus, 12,5, 13 chega e sobra, até mesmo 11,5. No futuro, quando for obrigatório a posição de calorias nos vinhos, a Bairrada vai ter uma vantagem enorme porque produz vinhos de baixa graduação e com pouco açúcar, porque os alemães ainda por cima têm o problema do açúcar, mas nós não temos o problema do açúcar, são vinhos secos. De facto, eu costumo dizer que a Bairrada, como tem um clima, se vocês avaliarem em termos europeus, nós podemos dizer que a Bairrada tem um clima parecido com o Bordeaux, com Bordeaux. Só que nós temos um clima melhor que eles. Sabe porquê? Porque nós temos o mesmo mar, estamos a 20 km do mar como eles, o mar é o mesmo, mas eles apanham a corrente quente do Golfo do México, que lhe põe a temperatura da água do mar a 24 graus no verão. Nós temos 16. Quer dizer que nós temos noites mais frias e, como estamos mais a sul, temos dias mais quentes. Temos um diferencial de temperatura entre a noite e o dia superior a Bordeaux. Vocês sabem o que é que dizem os professores franceses? Que é melhor. Luís, É por isso é que a Bairrada tem grandes brancos, porque tem, de facto, mantém uma acidez natural nos brancos e na baga, claro, também. Até nos outros tintos que não são de baga, mantém boa acidez. E, pegando nas suas palavras, sendo vinhos que têm um potencial de longevidade tão grande, e o Luís disse que se podem afirmar como grandes vinhos a nível mundial. Porque é que não conseguimos nos posicionar ao nível de preço? Porque não somos vendedores. E o que é preciso fazer? Nós temos que saber onde é que estamos e temos que começar a pedir o preço, não pode ser de um dia para o outro, mas ir subindo no preço para situar os nossos vinhos a nível melhor do que um Chardonnay da Califórnia. E o Chardonnay da Califórnia é muito mais caro que qualquer vinho nosso. E o Chardonnay da Califórnia dura quê? Dura 5 anos, se durar. Os nossos brancos, de Bical, de Cercial agora, que vai ser a nova
grande coqueluche da Bairrada, o Cercial da Bairrada, ainda por cima, dá vinhos que duram 20, 30 anos, sem nada, dados pela natureza, nem é preciso o enólogo intervir muito, com mínima intervenção. E ainda há o seu cercilinho. Bom, o cerceirinho, claro, o cerceirinho é o truque que eu tenho, o que o meu pai me deixou, para eu poder controlar a acidez dos outros, que é quando preciso de acidificar um pouquinho mais o Maria Gomes, deito-lhe cerceirinho. Quando preciso de acidificar um pouco mais o Bical, que o Bical às vezes também precisa de ser acidificado, se nós não tivermos cuidado, sobretudo em argilocalcário, meto-lhe um pouquinho de cerceirinho. Já provou da sua garrafa? Não, espero que eles me deem uma garrafa. Eu troco uma garrafa com eles, o meu é mais velho que o deles. Pedro, na tua opinião, este afunilamento na vaga pode ser vantajoso ou perigoso? Nuno, eu acho que as regiões valem muito por duas coisas. As características naturais do local onde estamos, ou seja, e nisto envolve desde o solo até o clima e por aí fora, e pelas pessoas. Eu acho que nós desprezamos muito aquilo que é a mão do homem na elaboração de vinhos. Eu acho que a vaga, porque estamos a falar de vaga, é fundamental para nós conseguirmos, muitas vezes, ter uma locomotiva. Tem sido, pode continuar a sê-lo, e até me atrevo a dizer que hoje que há menos vaga, é mais fácil que assim seja. Ou seja, porque, como o Luís falou há pouco, as pessoas, não é à toa que a vaga tem um sinónimo na região que é paga dívidas, porque produzia tanto que realmente permitia realmente encaixar um bom dinheiro quando era paga apenas com base no peso, não é? Agora, eu acho que tem sido fundamental para colocarmos outra vez o foco naquilo que é os vinhos de vaga e esta diferenciação. Tem sido fundamental uma coisa que não aconteceria se nós tivéssemos a percentagem de vaga que já existiu na região, que é que não haja vinhos maus na região. E, portanto, eu acho que lá está aquilo que dizia há bocado, nós podemos ter aqui uma estrelinha que serve muito para nos identificar, que é muito importante, que há produtores que têm feito muito com base nesta variedade e até na comunicação, associando muito a vaga à região, mas a região é vaga, mas não é só vaga. E pegando um bocadinho no que dizia o Zé João há bocado, nós somos realmente muito mais, eu diria, nós temos ganho muita consistência na qualidade dos vinhos nos últimos anos. Isso tem muito a ver com algo que falámos no início. Hoje em dia, as empresas que não tinham know-how, não tinham técnicos de viticultura, não tinham sequer técnicos de enologia, têm essas facilidades. Têm pessoas no terreno. Aquilo que o Luís dizia que acontece com o Chardonnay, eu atrevo-me a dizer que acontece com o Chardonnay e com as outras todas se não houver cuidado. Pois, claro que o Chardonnay acontece mais rápido e é mais difícil. É verdade. Mas há uma questão que é, nós na região e até pela a diversidade de solos que temos, às vezes em tão curto espaço, se não houver um cuidado muito grande na viticultura da região, é muito difícil termos uvas para fazer vinhos, nomeadamente aqueles que nós gostamos, que têm acidez, que têm frescura, que dão longevidade e que dão esta característica à região de ter um conjunto de vinhos que não são todas as regiões que têm, que podem acompanhar os vários momentos da gastronomia, nomeadamente da nossa, mas também da gastronomia internacional, porque nós conseguimos produzir bons brancos, bons rosados, que é uma coisa que tem-se dado pouca atenção, mas que existem, de grande qualidade, bons vinhos tintos e bons espumantes. Portanto, e se calhar estou-me a esquecer aqui de mais alguns outros produtos, mas que hoje em dia ainda não se significam muito naquilo que é, no fundo, a panóplia de vinhos que a região produz. Produzimos bons aguardentes. Somos das regiões com mais know-how para produzir aguardentes. Estamos outra vez a começar a ver pessoas, embora a questão do álcool hoje em dia dificulta um bocadinho as coisas, mas agora, o que eu acho é, a região não pode, lá está, e na lógica da cocriação de valor, não pode agora dizer que só é bairrada o que for vaga. Não, a vaga é bairrada, nós achamos que é muito importante proteger as boas vinhas de vaga que existem. Lançámos, como é de conhecimento de todos, um projeto para associar a vaga à produção de espumante como elemento diferenciador e também por saber que nem todas as vinhas produzem uvas com potencial para produzir bons vinhos tintos e, portanto, é preferível produzir um bom espumante de vaga do que um vinho médio, até porque
A questão económica aqui é também importante, não é? Porque para produzir um bom vinho de Baga, se calhar o rendimento que podemos ter na vinha, o tratamento que a vinha exige, vai fazer com que aquele vinho dispare no seu custo. E nós com o espumante somos muito mais consistentes. E com os vinhos brancos somos também mais João consistentes. Pedro, mas é que com o espumante Baga, não somos só mais consistentes, como estamos a produzir um produto que vai dar de novo grande fama à região. Grande fama à região. Porque explora ali dois fatores importantes. O solo geocalcário, que dá sempre aquele fumado, aquele caráter que é difícil de encontrar noutras regiões produtoras de espumante, e a acidez vibrante da Baga, que isso foi uma ideia do Pedro, Sim, brilhante, de quem foi? De fazer um espumante de Baga que, passo a passo, vai criar uma excelente imagem para a região. Porque nós, quando falamos de Baga, não podemos falar só sobre tintos, porque o vinho não é só tinto, como se pensava antigamente, não é? É tinto e espumante. E de facto, o espumante de Baga vai ser a coisa que vai alavancar a região. Luís, quando falamos em Baga, falamos no movimento Baga Friends. Como é que tudo se iniciou? O que é que isso aporta à região? Olha, para vocês verem como é a região, na minha geração não era possível fazer o Baga Friends, porque havia muito mais quintinhas, muito mais individualismo. O Baga Friends foi criado pelo Mário Sérgio e pela Filipa, pronto, já a geração a seguir, e que congregou outros produtores fundamentados na Baga, que olhavam para a Baga como a caixa de referência da região. Pode não ser a única, mas a caixa de referência da região, até porque a Bairrada é uma excelente região de brancos, como o Zé e o Pedro disseram. Para mim, das melhores regiões de brancos do país, porque não tem só longevidade, mas também tem característica das castas locais, do Pical que dá o corpo, o Cercial que dá a acidez e o Barigobos que dá o cheirinho. O Cercinho é uma coisa muito privada, muito privada. Mas os Baga Friends, boa coisa dos Baga Friends, e fizeram uma coisa que eu não imaginava que pudesse acontecer. Em 5 anos, puseram a Baga, inverteram a imagem da Baga, primeiro no mundo, e depois em Portugal, como acontece sempre. Aliás, e sempre explorei na minha vida, as minhas viagens lá fora também eram isso, conhecer jornalistas importantes, porque... São os Douro Boys no fundo da Bairrada. Exatamente. Não, os Douro Boys são diferentes. Os Baga Friends são diferentes dos Douro Boys. Embora tenham um em comum, mas não tem nada a ver, porque os Douro Boys fazem de castas, misturadas de castas. Até são brilhantes em blend, porque fazem o feel blend. Não, na Bairrada não. Nos Baga Friends, nós temos um vinho de todos os Baga Friends, que naturalmente é só de Baga. Portanto, é diferente, é um esquema bem diferente. Tem bases... Mas o fim é parecido, sim. O fim é semelhante, isso sim. É promover casta para promover a região. O Luís, da Bairrada, precisamente, foi um dos primeiros a fazer vinhos de parcela, vinhos a partir de uma única vinha. Já há pouco falávamos de castas raras, como é o caso do Cercilinho. Tem vinhas também pré-filoxéricas. A revista de vinhos, a última vez que esteve na sua adega, viu um ovo de plástico, não era de cimento, era de plástico. Antes desta nossa conversa, o Luís confidenciava que já tem 5 ovos. Já está a integrar as suas 2 filhas, uma delas, a Filipa, já anda nisto há vários anos. A Filipa já é independente, já voa por ela própria. A outra sua filha, a Maria João, já vai trabalhando também consigo. Sente necessidade de experimentalismo, precisa disso para viver, é uma consequência de ter sido químico, ou, sobretudo, sente necessidade de experimentar, e sobretudo com gerações mais novas, porque isso, de alguma forma, é uma espécie de sangue novo que... Isso é uma boa questão. Eu, com a minha idade, cheguei ao ponto em que preciso demonstrar que continuo com alguma cabeça relativamente jovem. E para mostrar que tenho uma cabeça ainda ativa, que quer inovação, quer rebelde, quer inovação, deliro a fazer coisas até que nem vejo escritas nos livros. Não é? Como os vinhos que eu faço para os meus netos. Está a ver o que é um vinho branco sem sulfuroso? Um tinto é mais fácil, mas um branco é mais difícil. Um vinho tinto de uva branca.
São coisas que não vêm. Isso, para mim, é um delírio. E agora, com a mais nova, ainda é pior. Porque ela como é meia natureba, agora quer vinhos turvos, vinhos pet nuts cheios de borra. Sabem porquê? Porque as pessoas no mercado americano adoram essas coisas. Bebem o vinho, no fundo aproveitam a borra para fazer um hambúrguer vegan. Vejam. Não, a juventude traz-me juventude. Juventude de espírito. Inovação é aquilo que eu gosto de fazer, até pela formação que tenho, não é? E gosto, este ano, por exemplo, só para vos dar um exemplo. Este ano, a Maria João, disse: "Bom, pai, é a altura." Eu não sabia da história do Cercilinho da Sograp ainda. Pensava que eles até já nem tinham Cercilinho, porque foi o meu pai que lhe deu as vites. Mas fizemos Cercilinho puro, clássico, com um método redutivo, portanto, com sulfuroso. Fizemos Cercilinho sem sulfuroso. E fizemos Cercilinho ao estilo Madeira. Claro, ao estilo Madeira foi uma encomenda do Mugaritz, agora já começa a ser por encomenda. Agora passei a ser o Luís Pato por encomenda. Mas só para vos dar um exemplo, fizemos o pet nut, que já vendemos 1/3 para os Estados Unidos, e os 2/3 vão pet nut 2019. Os 2/3 vão agora até maio, até março, porque eles precisam de vender aquilo lá nos wine bars de Nova Iorque. Isto agora é moda, e nós temos que acompanhar a moda enquanto ela dá. Depois mudamos para outra. Nós ano passado convidamos o Oliver Pater para fazer uma prova aqui no Palácio da Bolsa durante o ICC de vinho. E os vinhos eram pré-filoxéricos. E uma das garrafas estava à venda a 30 mil euros. E alguém comprou? Eles dizem que já venderam mais de metade. É que se alguém comprou, eu quero saber quem é o cliente, porque eu vendo mais barato. Vendo a 29 mil só. Não. Mas dá que pensar. Não, é uma coisa que é importante que as pessoas e os vossos ouvintes vejam, saibam, é que o pé franco produz muito menos do que a videira enxertada. Produz 1/10 da videira enxertada. Eu sou o caso, tenho 2,5 hectares. Aliás, percebi agora que o Cercilinho da Sograp também deve produzir quase como o meu pé franco, porque em 2,5 hectares produziram 2.000 garrafas. Eu também, em 2,5 hectares, também produzo 2.000 garrafas de pé franco. Tão pouco, são 800 quilos por hectare. Curiosamente, no pé franco, em barro, em geocalcário, consigo produzir 1 tonelada por hectare. Só que como só tenho 3.000 metros, só produzo 300 quilos. Pedro, ser-se viticultor na Bairrada compensa ou é sempre preferível ser engarrafador? E já agora, qual é o preço médio da uva na região? Sim, o preço médio da uva da região deve, neste momento, se for uva para espumante, deve rondar os 45 cêntimos, 40 cêntimos. Se for uva indiferenciada, vale um bocadinho menos, vale na ordem dos 35 cêntimos. Eu acho que é difícil. Viticultor engarrafador, ou seja, alguém que engarrafa os próprios vinhos, acho que sim, que compensa. Ser viticultor é uma tarefa muito árdua, até porque as parcelas da Bairrada, em grande parte, são pequenas e, portanto, aquilo que pode ser as economias de escala não existem em muitos casos. Acredito que também aí tem que existir a médio prazo, e aí não é sequer a longo prazo, é a médio prazo, uma transformação de mentalidades. O que é que está a faltar para subir esse 1 ou 2 degraus? Eu penso que temos que ter, hoje já a estratégia, porque houve também uma mudança de paradigma, digamos. A Bairrada, que foi a primeira grande região de espumante em Portugal, deixou-se adormecer durante algumas dezenas de anos. E só agora não, só há meia dúzia de anos, é que começou a reerguer-se. E eu penso que a Bairrada vai ser puxada pelo espumante. Vai voltar a ser puxada pelo espumante. O espumante vai ser o seu produto nobre. E também
os brancos. Aí, concordo, os tintos da Baga ou de outra casta qualquer vão ser complementares, mas o negócio que nós devemos forçar é o dos espumantes e dos vinhos brancos. Acho que a Comissão aí devia pressionar mais o poder público a ter mais autorizações, a não ser o parceiro pobre do IVV, no que diz respeito às autorizações de plantação, porque a Bairrada vai precisar de plantações de uvas brancas, de castas brancas, porque precisa fazer mais espumante, porque precisa fazer mais branco, e a Bairrada tem uma coisa muito importante, é que pode fazer vinhos brancos ou espumantes com mais acidez e mais leveza, se for da areia, ou mais complexos e mais gordos, se for do barro. Sempre com um equilíbrio natural. A natureza é pródiga na Bairrada para brancos. Portanto, nós temos que aumentar a área de brancos e a Bairrada tem que pressionar o Governo para dar mais autorizações para a região, porque não pode ser assim. Nós também temos direito a sobreviver, não é só o Alentejo. Luís, foi durante alguns anos vice-presidente da Vini Portugal. Que balanço faz dessa sua participação e que projetos é que ainda hoje estão por concretizar? Eu sou suspeito porque nós fizemos grandes alterações na forma de promover o vinho português. Eu lembro que o vinho português, muitas vezes, pediam à Vini Portugal, eu ainda sou desse tempo, pediam à Vini Portugal estudos de mercado para saber como é que se havia de combater os vinhos chilenos e argentinos. E eu disse, vocês esqueceram-se são os sul-africanos e de outros que vão surgir aí, que são os chineses, que ainda vão ser mais baratos que esses. Nós não temos hipótese de competir com essa gente. Nós o que temos é que vender a nossa diferença. E foi isso a grande alteração que se passou durante o tempo em que eu lá estive e que continua a passar. Foi tentar promover as castas portuguesas, porque estamos a promover a nossa grande diferença. Nós não somos melhores do que os outros, nós somos diferentes dos outros e fazemos tão bem como os outros. Isso foi a grande mudança da Vini Portugal. Por outro lado, também, nos Estados Unidos, sobretudo, a associação à comida, portanto, a associação aos sommeliers, para levar os nossos vinhos, que são sempre muito gastronómicos, em qualquer região, não é só na Bairrada, são muito gastronómicos, portanto, associar os nossos vinhos à comida que eles vendem no restaurante. E não há melhor embaixador para os vinhos, para vinhos específicos, vinhos diferentes, vinhos diferenciados, do que o sommelier. Que esse é que sabe recomendar ao cliente a melhor harmonização e aquilo que ele não está à espera, que isso é a grande vantagem do sommelier. E depois, outro ativo que nós tentámos realizar, e foi-se realizando lentamente, eu gostava que fosse mais rápido, era a valorização do vinho português. Sempre disseram que o vinho português tem que ser barato, tem que ser €1 no supermercado. Não pode ser, não é preciso, não pode ser. Será que aquele é um vinho português? Eu duvido que aquilo seja um vinho português, porque é os custos de produção que nós temos. E lá fora, nós temos é que valorizar o produto. Vocês sabem que nos Estados Unidos, se o vinho for barato, não se vende. E muitos vendedores portugueses vão para lá e só sabem, não é vender barato, oferecer. Porque vender é vender pelo preço justo do vinho. Portanto, eles estão a vender um vinho que é considerado pelos clientes muito bom, ou tão bom como o italiano, o espanhol ou o francês, a 1/3 do preço, a 1/4 do preço, a 1/5 do preço, e já não estamos mal quando for assim. Portanto, essa foi uma parte importante, a sair do mercado ético, ir para o mercado americano, e se nós conseguirmos valorizar os vinhos portugueses, isso seria a minha glória em pensamento, porque eu já deixei de fazer o meu serviço cívico, que era estar na Vini Portugal, isso já acabou. Pedro, nós estamos a gravar este debate no final de novembro. Imagina-se mais alguns mandatos à frente da CBR da Bairrada? Sim, eu acredito que há algumas coisas que ainda gostava de fazer,
Portanto, se me deixarem, à partida, pelo menos mais um mandato gostaria de fazer. Mas eu acho que as coisas... Quais são os grandes objetivos que ainda quer ver cumpridos? Eu gostava que nós tivéssemos a oportunidade de rever aquilo que é o Estatuto da Região, mas que o fizéssemos com base em conhecimento produzido. Ou seja, que nós, para reformular um bocadinho aquilo que é hoje em dia o vinho da região e a regulamentação da denominação de origem, conseguíssemos constituir em parceria com os privados e com as várias instituições que temos na nossa região e no país, um centro de conhecimento para o espumante. Acho que é fundamental para o espumante da Bairrada, mas mais do que tudo para o espumante do país. Com denominação de origem, sem denominação de origem, a região coloca no mercado 65% daquilo que é o espumante nacional. Portanto, tudo o que fizermos para aquela região vai afetar diretamente o espumante nacional. E acho que o espumante nacional não é só, como eu ouço dizer, agora vamos criar um nome para o espumante português, não vai resolver nada. Se nós dentro do espumante português colocarmos tudo, nós temos até um problema, é que há muito espumante que diz produto de Portugal e que a matéria-prima, legalmente, sem ninguém fazer nenhuma ilegalidade, não é nacional. E, portanto, se nós quisermos pensar a sério no espumante em Portugal, temos que pensar em conceptualizá-lo primeiro, perceber o que é que queremos, qual é o método, qual é o tempo, quais são as variedades e depois o que é que vamos comunicar para fora. Mas eu acho que é claro que eu digo isto porque sinto, o Luís falava há pouco, sinto que quando nós pensamos em comunicar o nosso espumante lá fora, e eu também acredito que o nosso espumante, sendo o produto mais consistente, é aquilo em que nós devemos apostar para internacionalizar, colocam-nos a seguinte questão: como é que definiria o espumante da Bairrada? E hoje em dia, é claro que há características que são aportadas ao espumante da região pelo método, que no caso é apenas o método clássico, pelo tempo de estágio de cada um e pelas variedades utilizadas, mas nós não podemos continuar a dizer que fazemos espumante com 28 variedades, que isso é a mesma coisa de dizer que não sabemos nada sobre espumante. E nós sabemos. Agora, temos eventualmente que ter aqui um bocadinho mais de capacidade de definir esse conhecimento, definir o que queremos e também perceber se é viável economicamente. Porque só isso é que pode depois perdurar-nos a futuro e dar sustentabilidade à região no futuro. Mas o Pedro é jovem, ainda tem muitos anos para dar à região. Pá. Bem, já estamos a terminar este debate e, como sabem, o Pedro é baixista do José Cid desde 2005. Sim. Pedro, que fatia ocupa a música na tua vida? Ocupa uma fatia grande, continua a ocupar uma fatia grande. Tenho a felicidade do José Cid como o meu amigo, que é me permitir que às vezes apareça só mesmo à hora que está a começar. E já chegou a ter que esperar por mim para começar os concertos, ou começar sozinho, também já aconteceu. Mas principalmente durante os meses de julho e agosto ocupa uma fatia maior. Felizmente tenho conseguido conciliar essa paixão e essa atividade com aquilo que é o mundo dos vinhos e o meu cargo enquanto presidente. Acho que só valoriza, não prejudica. E felizmente que lá em casa também me vão aceitando que eu vá chegando umas horas tarde porque venho dos vinhos, outras horas tarde porque venho da música. Mas é também uma boa desculpa, mas eu acho que nós todos precisamos de equilíbrios e eu acho que a música é algo que me ajuda a equilibrar muito naquilo que são as minhas outras atividades. Portanto, não vejo isso como mais-valia. É um escape. Luís, o vinho é mais química, é mais física, é mais alquimia ou é cada vez mais vinho? Não, o vinho é a natureza. Eu só não estrago a natureza, usando os conhecimentos de química. E agora uma derradeira questão para ambos. Alguma vez se imaginavam ser presidente da Vini Portugal? Não, eu não. Eu garanto que não. Eu explico porquê, é muito simples. Eu não tenho feitio para ser presidente de nada. Porque eu sou irreverente e para aquilo são lugares formais, tem que ser muito político e eu não tenho jeito para política. Não, também não. Eu acho que a minha missão na CVR já estava um bocadinho fora dos meus planos, mas gosto do que estou a fazer e, como vos disse, tenho mais algumas coisas que gostava de fazer se me deixarem.
Mas eu, tal como acho que o Presidente de Câmara é o político mais importante que existe, também acho que o Presidente da CVR é mais importante, ou pelo menos tem uma missão muito mais próxima, pode mudar muito mais facilmente alguma coisa do que alguém que esteja a nível central, cada um na sua área. José Pedro Soares, presidente da CVR da Bairrada, Luís Pato, enólogo e produtor, referência grande do vinho em Portugal, os dois convidados de mais um debate da Revista de Vinhos. Obrigado pela presença a ambos. Obrigado também à Associação Comercial do Porto pela cedência desta magnífica sala do Presidente e a si também um obrigado por nos ter visto. Até ao próximo debate.